E Davi se sentia preparado para ser rei, não porque ele fez a escola de governantes, mas porque a vida o preparou através das aflições. Então ele não tinha nem medo de gigante, nem medo de inimigo, nem medo de nada. Porque tudo que ele passou na vida dele, desde a infância e a adolescência, fez com que ele entendesse que nada é impossível para Deus. As aflições são permitidas para que elas te amadureçam para o que está chegando. Se você pular uma etapa da tua vida, você já não consegue resolver o próximo. Quer ver? Se Davi tivesse pulado o estágio de urso e leão, falou: Deus, olha, tudo menos urso e leão, porque eu tenho muito medo. Ele conseguiria matar o gigante? Sim ou não? Se ele matasse o urso e leão, mas pulasse o estágio de Golias, não, aí gigante já é brincadeira, né, Deus? Faz eu passar por isso aí, me livra desse gigante aí. Se Deus o livrasse, ele seria o líder do exército de Israel? Não, ou seja, não dá para pular as etapas difíceis. São elas que nos colocam na próxima vista. Não dá para pular. Se você foge da aflição, se você fica pedindo, Deus me livre dessa aflição, Deus me livre dessa aflição, eu falo, se eu te livrar dessa aflição, ninguém te vê no próximo nível. Porque é essa aflição que vai mostrar para todo mundo quem você é. É aqui, é nessa dificuldade que as pessoas vão perceber quem você é. Então todo mundo se reúne e fala: Davi, nós vamos te ungir rei. Presta atenção, você nunca vai ver Davi pedindo para ser rei. Você nunca vai ver Davi dizendo que ele seria rei. Mas o tempo todo, Samuel, o próprio Saul falou assim: esse, só falta ele ser rei agora, que ele já tem tudo. Todo mundo dizia: você vai ser rei, mas ele mesmo não pediu. As autoridades de Israel se reuniram e falaram: você que vai ser o nosso rei. Presta atenção, o que Deus tem para você, você nem precisa desejar ou pedir. As pessoas vão implorar para você fazer. Então como é que eu sei se essa posição é de Deus para mim ou não? Você está implorando para tê-la? Não é de Deus. É você que está correndo tanto atrás para ter isso? Então não é de Deus. Porque o que é de Deus, as autoridades se reúnem e falam assim: você vai governar. Quem chegou para José e falou: você vai ser o maior no Egito, foi o faraó, não foi José que pediu nada. Quando as pessoas começam a pedir para você, é porque elas sabem que só você pode fazer. Então a melhor indicação de destino correto é quando as pessoas começam a pedir, pessoas diferentes que nem se conhecem começam a pedir a mesma coisa para você. Esse dia chegou um amigo meu e falou: Tiago, o que tu acha de eu me candidatar a um cargo político? Eu falei assim: alguém já te pediu isso? Não, então não se candidata. Só vai arranjar problema para sua vida. Qual é a motivação? Agora, se o cara tá andando na rua e todo mundo for, rapaz, você tem que vir para ajudar a gente aqui, porque eles já perceberam que ele tem uma autoridade para aquilo, ele resolve o problema das pessoas sem ter cargo político. Imagina se tivesse. Aí as pessoas começam a pedir. Ninguém te pediu nada e você quer fazer? Tem algo errado. Davi não pediu nada e todo o povo falou: você vai ser rei em Israel, porque ele preenchia as características. Aí aqui tem uma outra coisa muito séria. As autoridades de Israel falam para ele assim: e Deus te disse, você vai pastorear Israel, o meu povo, e será o governante deles. Você que entende da Bíblia, onde é que Deus diz isso para Davi? Porque quando Samuel vai na casa de Davi, ele o unge sem dizer o porquê é. Você tem que lembrar que a gente, 3.000 anos depois, sabe que Samuel estava ungindo Davi para ser rei. Mas Davi não sabia, porque Samuel nunca falou porque foi lá. Mas todo o povo comentava que Deus tinha falado para Davi que ele seria pastor de Israel. Ou seja, quando Deus quer espalhar uma notícia sobre você, Ele nem fala com você, Ele fala com os outros. Todo mundo começa a falar assim: Deus tem um propósito na tua vida. Eu falei: eu? Olha, você vai... Rapaz, eu lembro de um membro da nossa igreja, a Rogéria, quando eu era jovem. Rogério e o Agenor, era um casal lá da igreja. Aí um dia eu fui pregar. Eu era bem jovem, 22, 23. Eu fui pregar na igreja. Era uma garagem, devia ter umas 9 pessoas no culto. Eu levantava a porta daquela garagem, eu pregava domingo de manhã. E aí eu e Janine, eu era recém-casado nessa época com a Janine.
Ou seja, fazem 17 anos atrás isso. E eu acabei essa pregação de domingo de manhã, eu lembro que eu preguei sobre a oliveira. Sobre a oliveira real. E peguei uma passagem de João muito bonita, eu preguei sobre a oliveira. Tinham 9 pessoas nesse domingo de manhã. Quando acabou, essa irmã me deu, não era profeta nem nada, é nossa amiga até hoje. Ela falou assim, olha, eu vou te dar uma palavra. Você vai pregar em muito lugar. Você pregou hoje de manhã como se estivesse pregando para 10 mil pessoas. Tinha 9 pessoas aqui nessa garagem no subúrbio do Rio de Janeiro. Um calor de 40 graus. E tudo que você falou, a gente nem consegue entender. Sabe por quê? Porque você vai falar para pessoas que tem outro nível de inteligência. Ela estava falando dos meus treinamentos, eu não sabia. Ela falou assim, você vai treinar muita gente, você vai fazer muita coisa. E ela falou o nome de um bairro chique do Rio de Janeiro. Falou assim, ó, na verdade, você era para estar morando na Barra da Tijuca. Falou, o nome do bairro não é aqui. E ela, sem saber, ela estava dizendo o meu futuro todo. Sem ser profeta. Mas por quê? Porque Deus estava mostrando para ela. Deus, quando quer falar mesmo, Ele fala com todo mundo. Para você ter certeza que é Deus. Você fala, eu? E às vezes ele nem fala, você é o último a saber, porque ele não quer que teu coração se encha de orgulho, ou que você se sinta mais especial. Fala, mas eu não estou preparado para isso. Ele é claro, quem vai fazer sou eu, para que teu coração não ensoberbeça, para que você não ache que foi você, porque eu não divido a glória com ninguém. Você vai ter que ter certeza que foi eu que fiz. E Davi é escolhido pelas autoridades por causa de 2 características importantes. Ele era guerreiro e pastor. Ou seja, as maiores aflições que ele passou na vida foi sendo pastor de ovelhinhas na adolescência e guerreiro no exército de Saul. Onde foi a sua maior aflição, vai ser a sua maior divulgação. Onde estiver a sua aflição, ali estará a sua promoção. Onde estiver a sua aflição, ali estará a sua promoção. Muita gente fala, por que eu passo tanta aflição no casamento? Porque Deus vai te promover nessa área. Por que eu passo tanta aflição financeira? Porque Deus está te treinando nessa área. Por que eu passo tanta situação disso, daquilo? Porque Deus está te preparando para você ser professor disso. Porque quando for escolher alguém, vão falar assim, vamos escolher alguém que já sobreviveu a isso e ficou de pé. Fala assim, ó, chama Davi para ser rei. Por quê? Os jebuseus estão avançando, a gente não tem ninguém para liderar o exército. Mas a gente também precisa de um pastor, de alguém que lidere Israel de forma espiritual, porque isso aqui está ficando uma bagunça. Só um preencher as características. O menino das aflições. As aflições foram a universidade de Davi. As aflições foram a escola, o treinamento, o que manteve Davi vivo até o fim. Nunca mais reclame das aflições, porque jamais uma aflição vai te derrubar, porque Deus te livra de todas. Mas quando você perceber que está numa aflição, comece a falar, Deus, o que eu preciso aprender com isso? Porque nenhuma aflição vem sem motivo. Nenhuma aflição chega na tua vida sem propósito. Tudo que eu passei na minha vida, se eu tivesse pulado aquelas aflições, eu não estaria aqui hoje. Eu fico lembrando, né? Pô, meu pai era pastor da igreja, e uma igreja muito pequena, e ele inventava umas coisas do tipo, vamos fazer uma reunião de oração 5 horas da manhã na igreja. Eu falei, pai, domingo só vai 9 pessoas. Na reunião de oração de 5 horas da manhã vai quem? Aí meu pai, vamos começar 3 meses orando 5 horas da manhã. Você que vai liderar, Thiago. Eu? Ainda vai sobrar para mim? E eu 3 meses, acordava 4h30, saía de casa andando, andava uns 2 quilômetros até a igreja, abria a porta da garagem, ficava lá. Eu sempre ia um bêbado que ficava na esquina, sério, que uma vez entrou pelado na igreja, falei, irmão, tu precisa botar uma roupa. Entrou pelado na igreja o bêbado, 5 horas da manhã. E eu não sabia que isso que eu fazia com raiva, meu pai me fazendo acordar 4h30 da manhã, isso porque eu sou filho, hein? Imagina se eu fosse sobrinho que ele estaria fazendo. Era um treinamento para o meu destino. Essa aflição era um treinamento. Foi ali que eu fui aprendendo a pregar, a falar em público. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria falando para milhões de pessoas. Nunca nem passou na minha cabeça. Mas eu estava num treinamento sem saber. O que eu chamava de aflição, Deus falava, não, meu filho, é escola.
É pista do seu destino, é isso que você vai fazer a vida toda. Só que você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar homens. Só que agora você não vai mais pastorear ovelhas, você vai pastorear uma nação. Deus pega aquilo que Ele te ensinou desde a juventude e usa essa habilidade para fazer o propósito, para cumprir o propósito dele na tua vida. Por isso que tudo que você passou, Deus não só te livrou, por isso você está aqui, senão você nem estaria aqui. Deus não só te livrou, como fez você aprender. Muitas serão as aflições dos justos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando as aflições vierem, lembre-se que Deus já venceu cada uma delas. É por isso que nesse mundo é muito difícil viver sem Deus. Porque como é que você vai ser uma pessoa justa? Pô, uma pessoa que se diz justa, tecnicamente não precisa ser religiosa, né? Dá para cumprir muita coisa da justiça sem ser religiosa. O problema é que você, sendo justo, sem acreditar em Deus ou sem servir a Deus, você vai atrair a guerra dos justos para sua vida. E aí você não vai ter força para lutar uma guerra espiritual. É por isso que todo justo precisa ser justificado também. Ou seja, passar pela justificação divina. O sangue de Jesus tem que te lavar. Deus precisa perdoar seus pecados. E Ele tem que lutar por você. Porque senão você vai lutar a luta da justiça sem revestimento espiritual. Vai perder. Pelo motivo certo, na briga certa, mas com as ferramentas erradas. Com as armas erradas. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque existe um propósito. Existe um propósito. Ele quer te convencer, Ele quer te mostrar que as aflições que você tanto pediu para Ele tirar da tua vida, só demorou a sair porque você demorou a aprender. Se tivesse aprendido mais rápido, a aflição seria encurtada. Na próxima aflição, não tente fugir. Tente aprender. E você vai ver que ela não vai durar muito.